E aí, tudo bom, galera? Tudo bacana com todo mundo? Professor Vitorino Rodrigues na área, né? Para mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano. Bom, na nossa aula de sexta-feira, nós já estamos, né, acompanhando aí as últimas aulas. Nós percebemos, né, que temos dois momentos na aula. O primeiro é com relação à produção de texto e no segundo momento da aula tem a ver com as habilidades trabalhadas durante a semana. Então, nossa produção, né, é a entrevista que nós estudamos nas 2 primeiras semanas de agosto, não é isso? Então, nós já planejamos nossa entrevista, pensamos quem vamos convidar, quem vamos entrevistar. Que perguntas poderemos fazer? Vamos pesquisar quem é essa pessoa. É o presidente de bairro? É um cantor, um artista aqui que mora na nossa comunidade? É o diretor da escola? Quem vamos convidar? Aí pensamos nas perguntas, a partir do que nós conhecemos, ficamos sabendo sobre aquela pessoa, o entrevistado, e vamos pensar nas perguntas, não é isso? E preparamos o equipamento, pode ser, essa entrevista foi feita de forma escrita mesmo, né? Você escreveu as perguntas, você pode utilizar o aparelho, o celular e tal, para gravar um aparelho que possa captar o áudio com as respostas das pessoas, tudo isso, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar aqui essa habilidade, tudo bom? Reler e revisar o texto produzido, escrito ou multissemiótico, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação, tá? E a entrevista, como eu estava falando antes, nós já passamos pela fase do planejamento, nós já passamos para a parte da escrita, né? Fizemos a entrevista, aí tá. Chegamos lá, gravamos, tá? Ficamos atentos às respostas, à medida que a pessoa foi falando, você foi acrescentando novas perguntas, aquilo fluiu tudo de uma maneira bacana. Chegou em casa, foi transcrever aquelas respostas dadas pelo entrevistado, com aquele cuidado, né, de tirar aquelas marcas de pensamento. Cuidado em ser fiel, fidedigno ao que o entrevistado falou, eu não posso inventar. Se é uma entrevista, estou dando voz a uma pessoa para ele falar sobre o seu projeto, sobre sua vida, um projeto específico, enfim, um tema específico. Então eu preciso deixar que ele fale. O que importa ali é a fala do entrevistado. Fizemos tudo isso, não é isso? Nós organizamos esse texto, fizemos ali, colocamos, sei lá, um título, é opcional, mas vamos dizer que você colocou um título. Depois você faz um breve comentário sobre a apresentação, sobre quem é aquele entrevistado, fala um pouquinho sobre ele. E em seguida você vai e coloca a entrevista, tudo bom? Escreveu, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, e você, pá, terminou. Hoje, nós vamos revisar essa entrevista. O que nós vamos considerar? Quais são os aspectos que são importantes para que nós consideremos nessa revisão? Ora, quando nós estamos escrevendo, nós muitas vezes vamos naquele fluxo. E muita coisa, às vezes, passa batido, né? Então é preciso que eu releia, é preciso que eu pegue de volta aquele texto. Quando nós relemos, de preferência, não imediatamente. Terminou, dá um tempinho ali, né? Uns minutos, umas horas, sei lá. Volta, talvez no dia seguinte, faz com antecedência, e aí você vai ler aquele texto, porque aquilo lhe dá um distanciamento. O que é um distanciamento? É sim aquela coisa afetiva. Eu terminei de escrever o texto, ainda estou muito envolvido com o que eu escrevi, então não consigo muitas vezes perceber erros, lacunas, ok? Então nós vamos reler esse texto para revisar.
Então é importante que nós tenhamos esse cuidado. Esse distanciamento é para você tirar aquela coisa mais emocional e ficar uma coisa mais racional. Que aí sim você vai perceber, opa, essa palavra aqui, cedo, eu escrevi com C cedilha, não pode. Não tem, eu não começo palavra com C cedilha. Cedo. Sossego eu escrevi apenas com S, não, mas se eu escrever apenas com S, sossego. Eu sei que o S entre vogais tem som de Z, não. Aqui eu estava emocionado e tal, aí eu corrijo, né? Então é isso, aquelas questões. Vamos ver aqui alguns pontos de atenção na hora da revisão da entrevista, né? Confira se as perguntas estão diferenciadas das respostas com algum tipo de recurso gráfico. Não sei se vocês lembram, mas nós falamos sobre isso. É importante. Se eu colocar tudo junto, pergunta e resposta, você não sabe. Quem vai ler, eu até sei. Eu que fiz a redação, eu sei. Eu que fiz a entrevista, eu sei. Porque eu sei o que eu perguntei, eu sei o que eu respondi. Mas o leitor não vai saber. O leitor vai se confundir. Porque nem sempre... Às vezes, o entrevistador, ele não lança propriamente uma pergunta, às vezes ele faz uma afirmativa. E aí o entrevistado vai comentar aquilo. Então, muitas vezes, há situações em que não fica claro se é realmente o entrevistador ou o entrevistado. Se aquela palavra, se aquela frase, aquela expressão é do entrevistador ou do entrevistado. Para isso eu preciso o quê? Eu preciso separar, diferenciar. Se eu estou fazendo manuscrito, eu utilizo uma cor diferente. Sei lá, a pergunta eu escrevo com a caneta de escrita azul, a resposta escrita preta. Ou então eu coloco entrevistador, 2 pontos. Aí eu faço a pergunta, aquilo que cabe ao entrevistador, solto um espaçozinho, uma linha de preferência, para dar um distanciamento. Entrevistado, eu coloco a resposta, o que aquela pessoa falou. Ou então eu posso apenas colocar o nome da pessoa. Por exemplo, revista Veja. Revista Veja, coloca assim, Veja, para indicar que é a revista. E aí a pergunta. E na resposta, coloca o nome da pessoa que está sendo entrevistado, Francisco, 2 pontos. Aí vai colocar o que ele disse. Então você precisa identificar de alguma forma, né? O que é pergunta e o que é resposta. O que é entrevistador, o que se refere ao entrevistador e o que se refere ao entrevistado, ok? Releia a entrevista e confira se o seu texto está escrito de acordo com o uso da norma padrão. Ortografia, pontuação, concordância, dentre outros. E aí você vai alterar o que for necessário e vai fazer a reescrita, né? Imagina, como eu falei, cedo, está escrito com C cedilhado, está errado, é com C. Sossego, botou só um S, são 2 S's. Né? Nós sabemos que o S entre vogais tem som de Z. Meus leitores ficam esperando o meu próximo livro. Opa, meus leitores fica. Não pode. Meus leitores é a terceira pessoa do plural. Então o verbo deve ficar na terceira pessoa do plural. Ficam esperando meu próximo livro. Então, às vezes, na pressa de escrever, não é nem que nós não saibamos, a gente sabe, mas assim, na pressa de escrever, a gente vai cometendo esses desvios gramaticais. Então é importante essa releitura e, como eu disse, repito, criar um distanciamento, ou seja, eu faço o texto, depois eu vou tomar uma água, tomo um café, vou ali e volto para reler num outro momento, para que eu possa ter esse distanciamento e possa perceber aquelas inapropriações, inadequações que eu cometi, tá? Então, a ortografia, a pontuação, né, tudo isso. Bacana? São informações, são pontos de atenção na hora que eu vou revisar. Bom, avalie a entrevista com base nas perguntas a seguir. Além dessas informações mais ligadas à gramática, à estrutura, outras questões podem nos servir de base, devem. Letra A. As perguntas foram pertinentes e adequadas ao assunto tratado? É importante eu perceber também. Será que essa pergunta está adequada? Né? É preciso eu rever isso, né? Ao assunto. As entrevistas apresentadas ampliaram o conhecimento sobre o assunto. É importante, porque aqui, professor, mas eu já fiz a entrevista.
Tá, ok, você não vai entrevistar de novo a pessoa, mas você pode também aprender, ficar atento para não cometer mais aquele desvio, aquela incorreção. Essa entrevista, não, essa pergunta que eu achei que eu não formulei adequadamente. Da próxima vez eu vou tomar mais cuidado, vou pensar melhor sobre como formular minha pergunta. Isso também é aprendizado, né? Não é só repetir, né? Já está feita, você não vai procurar a pessoa novamente, tudo bem. Mas você pode aprender para as próximas, você não cometer o mesmo desvio. As entrevistas apresentadas, ampliar o conhecimento, é importante também. Você ficar perguntando a mesma coisa do mesmo, chovendo molhado, como se diz. Se é uma entrevista, se eu vou escrever um texto, esse texto ele precisa trazer algo mais. Tanto para o leitor, porque eu preciso falar sobre algo que é do interesse de um leitor, de um público-alvo, do meu público-alvo. Precisa ser do interesse dele. Então, de alguma maneira, eu preciso levar uma reflexão, pode até não se acrescentar. O meu leitor pode até já conhecer aquele assunto, mas eu vou apresentar, talvez, uma perspectiva, uma forma de ver aquele assunto que o leitor não viu ainda. Tá? E é importante que eu também amplie, que essa entrevista, esse texto, sirva para eu ampliar meu conhecimento sobre o assunto. Se eu fiquei perguntando a mesma coisa, se não é novidade, aquilo que eu já sei não interessa. Interessa aquilo que eu possa progredir, que eu possa ampliar, conhecer mais, conhecer melhor determinado assunto. A linguagem empregada foi adequada à situação de comunicação, é importante também. Eu estou numa entrevista mais formal, com uma pessoa que tem um grau de formalidade maior, que eu não conheço tão bem, não faz parte do meu convívio. Né? Então, assim, a situação comunicativa é uma situação de emprego, é uma situação... Entrevistar um colega de sala, eu vou entrevistar um colega de sala porque ele ganhou a medalha, né, alguma atividade da própria SEMEC. Pode ser. Então é alguém que está mais próximo de mim, alguém que está mais distante. Então eu preciso pensar nessa linguagem apropriada, adequada para a situação de comunicação em que eu estou fazendo aquele texto, ok? Bom, então essas são as orientações básicas para que vocês revisem a entrevista, tá bom? Essa é a nossa primeira parte da aula. Vamos passar agora para o segundo momento. Tá? Se você teve alguma dúvida, anote e leve ao seu professor porque ele vai resolver, tá bom? Bom, agora vamos, durante essa semana nós falamos, nas duas aulas anteriores, sobre o Código Nacional de Trânsito. Nós falamos ali na primeira aula a habilidade, que é conhecer esse código, e a segunda aula, a finalidade. Nesses minutos restantes de hoje, nós vamos ver algumas questões ainda para que nós possamos desenvolver melhor as habilidades trabalhadas nas aulas de segunda e terça-feira, tá bom? Bom, a primeira questão diz assim: leia o trecho abaixo retirado do Código Nacional de Trânsito. Observe que esse textinho aqui é bem recorrente, né? Nós vimos nas aulas na primeira, na segunda e agora na terceira. Mas é para fixar melhor mesmo. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por esse código. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. É um texto que nós já lemos, eu acho que não precisa dar tanta ênfase, a não ser no momento da correção dos itens. De acordo com o texto acima, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais para circulação, parada, estacionamento e operação de pessoas, operação do sistema viário, operação de carga e descarga e operação aritmética. Então nós temos uma questão muito simples, que vocês com certeza de cara já têm a resposta, porque ela está bem explícita, né, aí no texto. De qualquer maneira eu vou dar aí 10 segundinhos para vocês
aqueles que, opa, escapou um pouquinho, desligou um pouquinho da aula, e assim também possa responder junto, tá bom? Então é isso, 10 segundinhos eu volto para comentar a questão. Então, de acordo com o texto acima, trânsito é a utilização. Olha, tem um trecho desse texto que está aí acima que é especificamente falando sobre isso, que está ali no parágrafo 1º, né? E lá diz que trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação. É de pessoas? Não, está escrito claramente de carga ou descarga. Então, naturalmente, que a resposta está muito assim, neon, assim, piscando, assim, chamando a atenção. Letra C, de carga e descarga. Essa é a resposta. Então, é a operação de carga. Observe que essas palavrinhas aí, pessoas, está ali, mas não está relacionado à operação. A operação aí é de carga e descarga, ou seja, as pessoas estacionam, param, né, para essas operações aí de carga ou descarga, ou seja, bota ali o carro para abastecer, ou entrar a pessoa, né? Ou colocar equipamento, por exemplo, na porta de uma loja, tem que transportar, ou o contrário, descarga, sai ali, chegou, parou, a pessoa desce do carro, ou então vem os carregadores, pega o material que está dentro do carro e coloca na loja, né? Então é isso aí, não é sistema viário, que é sistema de ruas, também não é, portanto, letra C, tá bom? E muito menos aritmética, é lá na matemática, né? Vocês estudam as operações aritméticas, ok? Vamos à segunda questão. Releia o trecho abaixo. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do Código Nacional abertas à circulação rege-se por esse código. Considera-se trânsito a utilização, né, das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. É o mesmo trecho que nós já lemos anteriormente. De acordo com o trecho acima, o Código Nacional de Trânsito tem como objetivo básico. Qual é o objetivo desse código? Para que mesmo que ele serve? Letra A. Permitir a segurança no trânsito para todos os usuários das vias, preservando a vida humana. B. Autorizar os policiais a prender os motoristas infratores em qualquer situação de conflito no trânsito. C. Autorizar a Polícia Rodoviária Federal a prender os motoristas que foram flagrados nas BRs fazendo ultrapassagens erradas. E letra D, apenas educar os motoristas do Brasil sem caráter punitivo. Então, observe que nós temos aí esse texto e nós temos aqui a questão fala sobre o objetivo, assim, para que ele se propõe, para que ele serve, qual é isso. E você vai ter aí 10 segundinhos para responder essa pergunta, tá bom? Eu acho que está bem fácilzinho também, mas se tiver alguma dúvida, não tem problema. Quando eu for comentar as alternativas, a gente resolve essas dúvidas, tudo bom? Aguardo já 10 segundinhos para vocês responderem e eu retornar para comentar. Muito bem, olha só,
O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, aberta à circulação, rege-se por esse código. Ou seja, nós já vimos na aula anterior que a função do Código Nacional de Trânsito é exatamente estabelecer leis, normas, né, para que o trânsito flua com segurança. Claro, porque se não fosse para ser com segurança, se fosse de qualquer jeito, não precisava de nenhuma lei, não precisava de nenhum código. Vocês concordam comigo? Se fosse apenas para as pessoas saírem de qualquer forma, atravessando ruas, enfim, não precisava de um código. Então, se eu tenho um Código Nacional de Trânsito, é porque esse código visa estabelecer essas leis, normas e tal, exatamente para que esse trânsito possa fluir com segurança, para que eu possa sair, ir até a escola e voltar em casa sem nenhum tipo de acidente de trânsito, sem nenhum tipo de problema com relação ao trânsito. Ou seja, para que eu possa circular, transitar com segurança. Por isso que a letra A permitia a segurança no trânsito para todos os usuários das vias, preservando a vida humana, tá? Esse é o objetivo básico, tá? Observe que os outros itens, eles estão completamente fora do contexto. Autorizar os policiais a prender os motoristas infratores em qualquer situação de conflito no trânsito? Não. O objetivo dele não é esse. Aí é uma decorrência, não é? Se acontece alguma infração, algum conflito, aí tem que resolver. Né? Então, os policiais, naturalmente, os policiais vão ser as pessoas, vão ser os agentes responsáveis para fazer cumprir essa lei. Mas não é o objetivo. O objetivo é que você não tenha nenhum problema. Agora, se houver, tem que resolver. Autorizar a Polícia Rodoviária Federal a prender os motoristas que foram flagrados nas BS fazendo ultrapassagens erradas. Não. O objetivo é que o trânsito aconteça com segurança, que todo mundo consiga transitar, ir e vir com segurança. E a letra D, apenas educar os motoristas do Brasil sem caráter punitivo? Não. Existe também, prevê também a punição, tá? Por isso que é a letra A. Nós vamos agora para a nossa questão, terceira questão. Leia o artigo e incisos abaixo. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete. Aqui, essa parte, gente, é das punições, tá? Das infrações. Não coloquei o topo ali, mas são as infrações, quer dizer, é punido, né? Passivo de punição. Aí tem vários artigos e o 244 fala assim: quem conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, né, das punições, sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN, fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. A gente vê muito isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se vir o seu colega, o seu primo, o seu irmão fazendo, diga, não faça. Porque você põe em risco a sua vida e a vida do pobre, do outro pedestre que vai circulando por ali, que não tem nada a ver com a sua história. Tá? Ande normal, os dois pneuzinhos ali, tá bom? E com relação ao capacete também. Tá? A roupa também, você não pode andar com a roupa que atrapalha a sua movimentação ali no pedal. Então, assim, seja prudente. Transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. Quer dizer, menor de 10 anos, se ele não está protegido, não tem condição de se proteger caso, sei lá, numa situação de freio, ou enfim, ele não pode se segurar com firmeza. Então, nessas situações, essa infração é gravíssima. E a penalidade é multa e suspensão do direito de dirigir. Ou seja, quem faz isso, que é pego numa situação dessa, né, flagrado, tá? Ele tem essa penalidade. E a medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. Então, a pessoa fez, é gravíssima a infração, vai ter multa e suspensão do direito de dirigir e o veículo vai ser retido, tá? Até regularizar e recolher recolhimento do documento de habilitação. Então, não pode.
Pelo que se pode ver no texto acima, é punido o condutor de motocicleta que. Então, observe que aqui tem algumas infrações e vem uma punição. E diz situações de punição, e a questão é exatamente sobre isso. Letra A, transportar a criança maior de 10 anos. Observe que no inciso 5, diz assim, transportando criança menor de 10 anos. Não, menor de 10 anos e ainda assim que essa criança não tenha condição de cuidar da sua própria segurança, imagina. Porque se você anda com alguém, uma criança de colo, tem uma pessoa ali com ela, se ela está protegida com equipamento de segurança, não tem problema. Agora, se você anda com a criança de 2 anos, 3 anos, na sua garupa, ela não tem condição de segurar. Qualquer manobra, ela pode se desequilibrar e perder a forcinha ali e cair. Então, não pode. Então, a letra A não está errada. Por quê? Porque fala menor de 10 anos e também é específico com relação à questão de ter condição de segurança. Letra B, usar capacete de segurança. Não, se você usa capacete, você não é punido. Você está fazendo a coisa correta. Deve usar capacete de segurança. Então, não é a letra B. Se equilibrar nas duas rodas. Não, se equilibrar nas duas rodas, se você está se equilibrando nas duas rodas, então você está fazendo certo. Verdade? Não usar vestuário adequado. Aí sim, se você não usa um vestuário adequado, se você não está vestido apropriado, se, por exemplo, se fosse, por exemplo, você não pode pilotar com chinelo. É um vestuário, né? Um adereço, um vestuário. Não pode. Aí você é punido. Por exemplo, ou então algum tipo de roupa que prenda essa movimentação, que lhe deixe, né, não deixe seus braços livres para poder fazer, enfim, suas pernas, que você, então, a letra D, se eu não usar vestuário adequado, sim, eu posso ser punido, né? É um condutor, se eu vou dirigir, né, se eu vou pilotar, já que ele está falando de motocicleta, se for pilotar, e eu não estou vestido apropriadamente, estou de chinelo, né? E não pode. Então, porque isso pode comprometer minha segurança. Então, naturalmente, eu vou ser punido, letra D. Tudo bom? É isso, meus queridos e queridas. Nós vamos encerrar nossa aula e a nossa semana. Espero que vocês tenham aí um sábado e domingo bem, né? Com as suas famílias, com saúde. E na segunda nós voltamos com mais uma aula de língua portuguesa aqui comigo, professor Vitorino Rodrigues, tá bom? Tchau, tchau, fiquem bem, fiquem em paz e até a nossa próxima aula.